Olá! Para a aula de revisão sobre as funções mentais superiores, contaremos com a participação especial do colega neurologista Wagner Cid. Fala, turma boa! Sou Wagner Cid, estou aqui mais uma vez com vocês para conversar sobre um tema muito importante em neurologia, que são os quadros cognitivos relacionados à cognição. Agradecer mais uma vez à professora Lívia e aos docentes da UFAL a oportunidade de abrir o espaço de estar aqui com vocês hoje. Vou começar com um caso bem prático, que é do dia a dia, na verdade, de quase todos os médicos, não só de neurologistas. Em algum momento vocês vão pegar um caso como esse na carreira de vocês, como por exemplo uma sala de emergência médica. Paciente bastante idoso, do sexo masculino, paciente de forma geral previamente rígido, tinha diabetes, pressão alta, mas nada demais. E há 3 dias a família queixa para você que ele está bem diferente. É um paciente que começou a apresentar confusão mental, desorientação no tempo e no espaço, alucinando, vendo coisas que não existem, e além disso é um pulso flutuante. O que é isso? Está sonolento em algum momento, no próximo ele já fica agressivo, agitado, querendo bater em todo mundo. E o exame neurológico dele era bem característico para desatenção. Era um paciente desatento. O que é isso? É o paciente que ele não consegue manter o trem do pensamento. Ele não consegue, por exemplo, contar de 1 até 20 quando você pede. Ele está o tempo todo desviando o olhar, ele não fica com você até o final, enquanto você está conversando com ele ou pedindo para ele falar uma frase. Então, desatenção e uma tendência a ficar sonolento também no exame neurológico. Além disso, não tinha sinais focais evidentes. Braço, perna mexendo normal, reflexos normais, nervos cranianos normais também. Aí você fala, pô, o cara que há 3 dias está com uma confusão mental, está vendo coisas, ele deve ter algum quadro neurológico ou psiquiátrico, né? E não é infrequente isso acontecer. Você ser surpreendido com um exame de neuroimagem completamente normal nesses pacientes. E agora, o que fazer? Para entender bem isso, pessoal, é necessário compreender os princípios básicos da cognição, ou do sistema cognitivo que a gente tem. Que, rudimentarmente falando, é aquela responsabilidade do cérebro sobre as ações relacionadas à nossa inteligência, que a gente muitas vezes entende assim. Mas não é só isso, tá? É o intelecto e um pouco mais a cognição. Como, por exemplo, princípios mais básicos, o nível de alerta, o quão você consegue se manter focado em uma coisa. Eu espero que você esteja em casa aí bem alerta nessa aula, por exemplo. Foco e atenção. Nós somos expostos a diversos estímulos na nossa vida, mas a gente tem que focar em alguma coisa por algum objetivo. Manter a atenção também é um princípio básico da cognição, como a gente fala. Isso é bem rudimentar na cognição. O nível de consciência também, você ter ciência, você ter noção de onde você está, que tempo você está. Então, essa orientação, essa percepção do seu espaço ao redor que configuram a consciência, que são parâmetros mais básicos da cognição. E a gente já entra agora nos domínios cognitivos mais avançados, propriamente ditos, como, por exemplo, a memória, que é a capacidade de armazenar, codificar uma informação para procurar ela de novo, lembrar, evocar ela no futuro. Isso nos caracteriza, na verdade, como indivíduos, né? Os domínios cognitivos, eles são quem nos caracterizam como pessoas, como seres próprios. Além da memória, você tem as funções executivas também, capacidade de executar várias tarefas em sequência, sem se atrapalhar, sem se interromper por coisas que não são tão importantes. A linguagem, fundamental para a nossa comunicação, essa comunicação através de símbolos, que são as letras, que são as palavras, que são emitidas, que são compreendidas. Comportamento também, a questão de controle comportamental, a cognição, perdão, ela está envolvida nisso também. Comportamento apropriado para situações sociais diversas. Por que você está falando isso? Que viagem, né? Parece muito poético, mas a verdade é que, como médicos, nós vamos nos deparar com doenças que acometem a cognição, acometem alguma dessas áreas do sistema cognitivo, como eu te falei. Isso é relativamente frequente. É importante você saber que o cérebro é um verdadeiro campo minado, na verdade. É um mapa mundi. Áreas diferentes do cérebro têm funções diferentes. É lógico que não é escrito na pedra isso, não é tão certinho, mas existem redes prioritárias em algumas localizações anatômicas específicas no cérebro. E para a cognição é assim também. A motricidade tem seu local, a sensibilidade tem seu local e os domínios cognitivos também, tá certo? Então a atenção,
a linguagem, memória, comportamento, orientação no espaço, no tempo, controles e atos motores sequenciais, são as praxias, funções executivas, todas elas têm localizações diferentes no cérebro. É importante você conhecer isso justamente para praticar medicina, tá? O paciente, é lógico, né, pessoal, não vai chegar para você falando, olha, eu tenho uma queixa aqui, tenho uma dificuldade nas minhas funções executivas. O paciente não chega para você falando isso, né? Ele vai chegar ali no popular, na linguagem dele, falando. O importante aqui é você reconhecer o que é uma queixa cognitiva. Reconhecer a queixa cognitiva para fazer a anamnese, o exame direcionados para definir o diagnóstico do paciente, tá? Então, eles não sabem disso, não sabem dessa divisão cognitiva. Então, eles interpretam qualquer tipo de queixa cognitiva como esquecimento, confusão mental, paciente que, funcionalidade, o que é isso? Pagava as contas bem, hoje não paga mais, fazia uma feira, hoje não faz mais, trocando palavras, confuso. Então, o paciente pode chegar para você com essa queixa, qualquer uma dessas. Então, chegou com isso para você, opa, você está nessa aula aqui. É uma queixa cognitiva. Como que a gente aborda a queixa cognitiva inicialmente? É você tentar no exame dividir os domínios cognitivos. Então, a queixa do paciente, ela se refere a um distúrbio da atenção básica, do nível de consciência. Isso é muito importante, tá? Ou a queixa do paciente, ela é relacionada a um domínio cognitivo mais específico, mais avançado, como memória e linguagem, principalmente na prática. Então, é sua função fazer isso. Por que você tem que fazer isso? Porque a anatomia, as vias, elas são diferentes, tá? Então, vamos começar falando aqui da atenção básica, do nível de consciência. A atenção básica, o nível de consciência, ela tem uma rede anatômica bem peculiar e, na verdade, difusa, tá? Isso é uma informação muito importante. Tudo começa, a ativação da consciência, a ativação do alerta, ela começa em uma estrutura bem extensa no tronco encefálico chamada SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Mas o SARA, ele está no tronco encefálico e emite projeções difusas para o cérebro. Então, é uma rede muito difusa em todo o contexto encefálico, a rede da atenção básica. Crucial isso. Por quê? Porque as causas vão estar relacionadas à lesão ou à disfunção dessas redes. Tá? Na maioria das vezes, é interessante, como esse caso que a gente viu. Na maioria das vezes, as alterações de atenção básica e nível de consciência têm uma origem não neurológica. Tem uma origem tóxico, metabólica, sistêmica ou clínica. Pô, como que é isso? Por exemplo, um indivíduo que ele tem um sódio muito baixo, uma hiponatremia muito importante, esse sódio baixo, os níveis de sódio chegando na circulação encefálica, eles vão ser disfuncionantes para essas redes difusas do SARA. Então o indivíduo se manifesta com alteração do nível de consciência. Isso é muito comum no paciente idoso. Hiponatremia, sepse, infecção urinária no paciente idoso. Ele tem uma reserva cognitiva mais baixa e esse sistema do SARA, esse sistema da atenção básica, ele fica menos protegido a insultos tóxico-metabólicos clínicos. Isso, na prática, é o que a gente chama de uma síndrome conhecida como delirium, ou estado confusional agudo. Então, alteração do nível de consciência por uma causa clínica tóxico-metabólica. Você vai ver muito isso na sua vida ainda. Wagner, quer dizer que quadros neurológicos não podem causar alteração do nível de consciência? Podem sim, tá? Mas tem que estar envolvidos na circuitaria do SARA. Ou seja, a lesão precisa ser no tronco encefálico, como por exemplo esse sangramento aqui grande no tronco encefálico, ou uma lesão extremamente extensa na parte mais superior do cérebro, que está comprimindo lá embaixo, inclusive o SARA, tá? Lesões cerebrais pequenas, como por exemplo o lobo frontal, um AVCzinho pequeno no lobo frontal, não é suficiente para causar um transtorno do nível de consciência. Isso é uma informação muito importante. Como examinar, como suspeitar então que o paciente tem um delírio, uma alteração do nível de consciência básico. Geralmente esses quadros são agudos, tá, pessoal? Alteram o nível de vigilância do paciente, alteram o alerta do paciente, o paciente fica mais sonolento, flutua muito, tem uma hora que ele está bem sonolento, tem outra hora que ele pode estar agressivo, e a marca no exame neurológico é a desatenção. O paciente não presta atenção em você, conta até 20, não consegue. Olha para mim enquanto a gente conversa, não consegue também, tá certo? Então, nessa circunstância, o paciente é caracterizado como um delírio, um quadro agudo, cognitivo, comportamental, flutuante, com alteração marcada da atenção. A maioria das causas são clínicas tóxico-metabólicas, tá certo? O indivíduo também pode ter alteração de nível de consciência por várias causas que não especificamente um delírio no idoso, tá certo? Não precisa ser idoso para ter alteração do nível de consciência. Então, um paciente jovem que tem um quadro metabólico muito importante, também como por exemplo uma hipoglicemia bizarra,
esse paciente também pode evoluir com alteração de nível de consciência. A alteração de nível de consciência, ela pode ser, muitas vezes, de causa tóxico-metabólica. Principalmente se não tiver sinais neurológicos focais, como hemiparesia, sinais meníngeos, tá certo, pessoal? Isso é importante ter esse reconhecimento na prática. Então, olha só, esse caso foi bem clássico disso, né? Esse caso desse paciente idoso, agudo, flutuante, era só uma alteração de nível de consciência, desatenção, não tinha sinais neurológicos focais além disso, não tinha hemiparesia, não tinha meningismo também. E esse paciente aqui terminou encontrando o diagnóstico de um infiltrado pulmonar, posteriormente, inclusive, o paciente foi diagnosticado com coronavírus. Então, veja, um paciente com um quadro pulmonar, um quadro de SARS-CoV-2, de Covid-19, se apresentou clinicamente com alteração do nível de consciência, um paciente idoso. Então, veja como nem sempre a alteração do nível de consciência é de origem neurológica. A questão neurológica pode ser apenas o sintoma de um quadro em outro órgão, em outro local. Bom, Wagner, então vamos ver a outra face da moeda no cognitivo, né? Dona Maria é uma paciente também idosa, tá, com fatores de risco cardiovasculares. Ontem foi dormir bem, acordou hoje confusa, segundo a família. Não fala nada com nada, a paciente está falando tudo errado. A família não compreende, perdão, pessoal. A família, então, não compreende a paciente. Quase que eu gero uma crise convulsiva aí vocês em casa, né? Então a família não compreende bem o que ela fala nada com nada, e acordou hoje de manhã assim, desse jeito, de repente, tá? O exame neurológico dela, olha que interessante. Ela está atenta, não está sonolenta. Então, não parece uma alteração do nível de consciência ou da atenção básica. Essa paciente, por outro lado, ela desenvolveu durante o exame uma incapacidade de nomear coisas simples. Apontava para um botão, lotão, carro, trocando os nomes, parafasias, troca nomes. Pede para falar botão, ela fala carro. Falando coisas, trocando palavras, que a gente chama de parafasia, isso, e atenta, prestando atenção em você. Avaliação do exame somático, normal, o resto tudo normal, não tem paresia, não tem meningismo, não tem nada. Só essa questão, não consegue nomear bem e está trocando palavras enquanto fala, ninguém consegue entender ela muito bem. Olha só, pessoal, tomografia normal dessa paciente também. Aí você fala, pô, mas você está de sacanagem comigo, né? O paciente com alteração dessa está com a tomografia normal. Pessoal, o importante em neurologia é sempre, batemos sempre nesse martelo, né? Qual é o seu diagnóstico? O que você acha que essa paciente tem? Está confusa, está falando esquisito? É uma queixa cognitiva, não é? Você vai dividir. É uma queixa da atenção básica? Não é, que a paciente está atenta. Então deve ser uma queixa de um domínio cognitivo específico, que realmente é. É uma queixa de linguagem que essa paciente tem. Dificuldade de nomear objetos e troca de palavras. Se ela tem uma queixa de linguagem, a gente chama isso de afasia. Isso é um sinal neurológico focal. Há uma lesão nas áreas da linguagem no cérebro. E por que a tomografia é normal? Cara, a tomografia normal pode ser por várias razões. Pode ter trocado a tomografia com outro paciente, isso acontece na prática, viu, pessoal? Ficar esperto. Mas o que pode ter acontecido também é que a tomografia ela não é suficiente, ela não é sensível o suficiente para detectar uma alteração nas primeiras horas de um AVC isquêmico, por exemplo. Então isso é um quadro que a gente vê muito em pronto-socorro. Um paciente com um déficit de tomografia inicial normal. Se repete essa tomografia com algumas horas, ou faz uma ressonância que é mais sensível, está lá o déficit, está lá o AVC, está lá a alteração, certo? Então, é aquela coisa, cognição, sempre dividir atenção básica ou domínios cognitivos específicos. A gente viu que essa paciente estava atenta, com um bom nível de consciência, mas com alteração de linguagem ali pelo exame, uma afasia. Por que é importante você saber isso de novo? Porque os domínios cognitivos específicos, esses sim, eles têm locais bem mais definidos no cérebro, não são tão difusos. Então, geralmente, quando você tem um comprometimento de um domínio cognitivo específico, você tem alguma lesão em algum lugar do cérebro, dependendo do domínio. Então, as redes topográficas, elas são bem definidas, e quando você tem uma alteração desse tipo, é um sinal neurológico focal que requer investigação neurológica. Domínios cognitivos a gente já viu, na prática o mais importante é memória e linguagem, mas tem outros aí mais do domínio do neurologista, tá certo, pessoal? As causas, então, de alterações dos domínios cognitivos específicos, como memória e linguagem, vão ser doenças neurológicas, tá? Doenças focais do cérebro. Podem ser de várias origens. A gente viu aí AVC isquêmico, hemorrágico, tumor cerebral, abscesso infeccioso, doença degenerativa, como por exemplo, uma queixa crônica de memória, mais de 2 anos, um idoso progressiva, doença degenerativa como doença de Alzheimer, entra nesse contexto também. A gente viu como é que examina a linguagem, então, né? A linguagem ela tem uma localização específica no cérebro, é geralmente no hemisfério dominante do indivíduo, que
na maioria das pessoas fica à esquerda, no lobo, uma parte no lobo frontal, outra parte no lobo temporal. Como você suspeita que o paciente ele teve um transtorno da linguagem? Pessoal, é basicamente o paciente com queixa cognitiva, que está atento, que presta atenção em você e não consegue nomear, tá? A nomeação é um parâmetro muito específico, muito sensível também para transtornos da linguagem, tá certo? Tem outros parâmetros que a gente avalia na linguagem também, como fluência, repetição, escrita. Para você, o mais importante é prestar atenção na nomeação. Se nomear errado e está atento, provavelmente é uma afasia, um transtorno da linguagem. Geralmente esses pacientes trocam palavras também, fazem parafasias que a gente chama. Como diferenciar na prática, de novo, para ficar claro, porque isso acontece, vai chegar a caso assim para você. Como você diferencia então o delírio, ou uma alteração do nível de consciência, de uma afasia? Desatenção no delírio, afasia está atento. Flutuação no delírio, afasia está atento. Nomeação no delírio, como é? Variável. O cara às vezes está viajando tanto, está tão desatento que ele não consegue nem falar direito as palavras, você não sabe geralmente como que está essa situação aí. Por outro lado, na afasia, está ruim a nomeação com o paciente atento, acordado e sem flutuação. Beleza? Grava esse slide aí que pode ser importante para você. Resumindo bem, aí o que a gente viu então, a gente viu que os domínios cognitivos eles se dividem em dois grandes grupos, né? Atenção básica, nível de consciência, com rede difusa, domínios cognitivos específicos, como linguagem e memória, com redes mais específicas e bem definidas. Transtornos da atenção, habitualmente de origem tóxico-metabólica, podem ser até psiquiátricos, como depressão também pode causar isso, mas claro, diagnóstico de exclusão. A investigação, pessoal, ela vai ser clínica, ó, tá vendo? Avalie o paciente, será que ele tem uma erisipela? Será que ele está com uma pneumonia? Será que ele está com uma diarreia que está desidratando o paciente ele está assim? Será que ele tomou alguma substância diferente recentemente, uma medicação de um familiar? Ou então está em abstinência de alguma substância? Pede um laboratório extenso, vê como é que está o sódio do paciente, função renal, função hepática. Avalia a urina também, será que essa manifestação é uma infecção urinária que está se apresentando dessa forma e você não pega pela clínica? Considerar a radiografia de tórax ou imagem de tórax para pneumonia. Culturas podem te ajudar também. Então você vai ver que a avaliação do paciente com transtorno do nível de atenção ela geralmente é prioritariamente sistêmica primeiro. Claro que principalmente se o paciente não tem sinais neurológicos focais, não tem meningismo, não tem hemiparesia, por exemplo. Comprometimento de domínios cognitivos, memória e linguagem, tem que lembrar de doença neurológica propriamente dita. A imagem vai ser prioritariamente com imagem, a investigação, perdão, vai ser prioritariamente com imagem, seja tomografia ou principalmente ressonância, tomografia inicialmente, geralmente, mas você pode lançar mão até de outros exames como líquor, na suspeita de encefalite, eventualmente, ou até eletroencefalograma. E humildade sempre, né, pessoal? Medicina é sempre humildade. Isso aqui é uma divisão, lógico, didática, que funciona muito bem na prática, na maioria dos casos, mas algumas vezes, quando não está claro o diagnóstico, quando está difícil, você tem que considerar fazer, em alguns pacientes, as duas coisas. Pedir imagem do crânio, pedir exames complementares gerais. Na prática, muitas vezes não é tão simples, tá certo, pessoal? Eu espero que tenham aproveitado, entendido essa questão da cognição e até uma próxima vez que a gente for conversar. Um grande abraço.